O episódio de hoje é dedicado em caráter exclusivo a você que está desempregado ou você que está em busca de uma nova oportunidade, respirar ares novos. Você está numa empresa há um tempo, não vê perspectiva de crescimento, ou você não se adaptou ali com aquele ambiente, o ambiente não é um ambiente, vamos dizer, saudável, e você está pensando, o que eu faço? Por onde eu começo? Então, esse episódio vai ser dedicado para esse público e também para os pequenos empresários, preferencialmente pequenos empresários que atuam diretamente na cadeia do agronegócio brasileiro, que é o nosso foco aqui no Instituto Agri Observatory. Bom, o nosso último episódio ele gerou uma repercussão muito boa. Recebemos aqui diversos feedbacks. Agradeço toda a equipe que compilou, consolidou esse material aqui para a gente comentar agora nesse vídeo. As primeiras reações que recebemos foram no sentido contrário àquilo que a gente colocou no episódio. O episódio 14, sobre a escassez de mão de obra. Sobram vagas, sobram oportunidades e faltam profissionais interessados e qualificados. E os feedbacks que nós recebemos foram em duas linhas, em duas abordagens. A primeira delas mostrando que há uma precarização quase generalizada das condições de trabalho no Brasil. Não vamos falar de outros países, porque os feedbacks que recebemos foram aqui do país. Isso é um tema muito triste, muito lamentável. Eu até queria gravar esse episódio com o título de Manifesto para os Empresários, mas eu, por natureza, sou otimista e eu prefiro olhar a parte do copo que está cheia, ao invés de focar na parte do copo que está vazia. Então eu sempre tenho isso como um mindset, como uma maneira de enxergar a vida. Primeiro, então, sobre a precarização do trabalho, não há dúvidas de que a gente tem visto isso. Há, por um lado, uma pressão que não é de hoje, do ponto de vista governamental, e aí na escala federal, estadual e municipal, a gente vê que faltam iniciativas efetivas para promover o desenvolvimento de negócios, para que o ambiente de negócio seja favorável. Até estou tentando me recordar aqui o nome da lei que foi aprovada na gestão do governo Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, que tinha como objetivo esse fomento ao ambiente de negócios, no ambiente corporativo. Eu vou recuperar o nome da lei, a gente vai colocar aqui para vocês acompanharem depois. E tinha como foco exatamente melhorar, ou pelo menos desembaraçar esse ambiente de negócios, visando um maior apoio às ações, às empreitadas, de empreendedores no Brasil, nos diversos segmentos aqui de negócio no país. Essa precarização ocorre, eu vejo dois motivos. Primeiro, a falta de visão por parte de empresários, de empreendedores, em relação a qual é o valor percebido pelo seu cliente, pelo público-alvo que ele atende. Então ele não tem isso claramente definido e às vezes está dando ênfase em algo que não agrega valor para o seu cliente, não faz o seu cliente voltar, não faz o seu cliente pagar até um pouquinho mais para estar ali naquele estabelecimento. E eu quero exemplificar isso de uma maneira muito prática. Vou colocar aqui na tela o nome do estabelecimento, se chama Famoso. Vou fazer aqui um merchan gratuito, porque realmente é uma ação empreendedora de sucesso e que serve como exemplo bom. E eu gosto de bons exemplos. Famoso, vai aparecer aqui na tela, está na estrada, aqui no sentido Belo Horizonte, indo para João Molevade, a estrada que segue para Vitória, ou desce ali para o extremo sul da Bahia, passando por Governador Valadares, João Molevade, Nanuque. Essa estrada que liga esse trecho, considerado também como uma rodovia da morte, rodovia perigosa em função do número de curvas,
melhorou, né, com as obras de duplicação que teve recentes, mas é um trecho ainda bastante perigoso. Então, cerca de 30 minutos antes de João Molevade, sentido BH para lá, tem esse estabelecimento comercial chamado Famoso, que para mim já virou ponto obrigatório de parada na ida e na volta. É um local que você vai chegar, primeiro, um ambiente moderno, leve, muito bem montado, vagas de estacionamento, já que o público são os transeuntes, né, os motoristas que passam ali naquela rodovia. Então tem espaço de sobra para estacionar, sem ninguém ficar dando cotovelado no outro. Então o espaço sobra, uma fachada moderna, e você percebe ali uma equipe treinada, um ambiente limpo, banheiro de primeira linha. E é isso que eu queria chamar a atenção no valor, o que faz parar. Quem aqui, por favor, deixa o seu comentário, não precisou, numa situação de emergência, parar numa estrada, na beira de estrada, para levar um parente, um filho do banheiro, ou mesmo para você. Você entra em determinados banheiros em beira de estrada que você olha e fala assim, impossível isso aqui, impossível utilizar, né, um sanitário desse jeito. E aí, por que eu estou chamando isso, estou trazendo isso dentro do exemplo da precarização do ambiente de trabalho? Isso está ligado ao ambiente. Imagina que esse banheiro, nesse posto de combustível, nessa loja, nesse estabelecimento comercial, também é usado pelos colaboradores. Qual é a mensagem que você, empreendedor, empresário, está passando para os seus empregados? Então, o Famoso é um exemplo positivo, onde você pode ir, você vai encontrar um banheiro limpinho, vai ter lá, né, o sabonete líquido para lavar as mãos, vai ter um papel toalha decente, não é aquele papel toalha que sai esfarelando na mão. Se você precisar lavar os óculos e usar um papel higiênico, ele é um papel decente. Isso agrega valor. Certamente ele cobra ali e deve ter um giro, porque sempre que eu estou lá eu vejo que tem muito movimento. Ele deve cobrar um valor a mais do que qualquer outros que devem estar ali na região ou na estrada. Mas por quê? Quem para ali volta porque sentiu ali um valor agregado. Paga mais porque recebe mais. Tem lugares que você não quer voltar, você quer esquecer a experiência que teve. Então esse é um exemplo famoso, vai aparecer aqui na tela. Por favor, coloca a foto da fachada, coloca o endereço aí, se for possível, para quem estiver nessa estrada também ir lá e constatar. Tenho certeza que você vai ver que é um ótimo exemplo de pensar no cliente, pensar nos colaboradores, e ali certamente tem uma visão de um plano de negócio estruturado, de uma empresa que pensou no layout da loja, pensou no perfil de clientes que vai frequentar, pensou no perfil de colaboradores que seriam contratados para atender esse público-alvo. Enfim, uma empresa que é uma empregadora ali na região, ela está numa cidade pequena, ali é o trevo de uma cidade pequena, não me recordo o nome, por favor, a nossa equipe aqui identifica o nome, coloca aqui o nome da cidade. Perdão aqui até pelos moradores da cidade, que eu não lembrei o nome da cidade, mas eu sei que fica próximo a João Molevade. E antes que alguém comente aqui, do outro lado da rua, praticamente um pouco mais de 300, 400 metros, tem outro estabelecimento que é um pouco parecido com esse. Acho até que ele é mais antigo, ele começou primeiro, acho que é Beleus. Confirma também o nome e coloca aqui. Então são dois que são referências ali, um no sentido contrário. Então quem está indo normalmente para de um lado, quem está voltando para do outro. Eu, depois que conheci o Famoso, tanto na ida quanto na volta, paro lá e acho que é um ótimo exemplo. Então, fechando o tema da precarização do trabalho. Eu já vi em empresas por onde eu passei, eu já tenho alguns carnavais aí de trabalho, passei por empresas onde já vi o empresário fazendo conta de qual era o consumo de papel higiênico que tinha na empresa. Fazendo conta lá em metros, em média, quanto que cada um consumia para ver qual tipo de papel higiênico comprar. Normalmente comprava o mais inferior. Lamentável, tá? Lamentável. Não vou entrar no mérito. Eu já tive empresa, né, há um tempo atrás, a Faros Inteligência Comercial, por 4 anos. A equipe que trabalhou comigo sabe o cuidado que eu tinha ali de prover um mínimo de ambiente confortável, a data de pagamento de salário. Quando tinha feriado eu procurava antecipar, final de ano eu poderia pagar até o quinto dia útil
de janeiro, né, virada de ano, eu poderia pagar no quinto dia útil de janeiro ou o mês de dezembro. Eu fazia questão de pagar antes do Natal. Então, assim, são pequenos detalhes que você faz e a equipe, os colaboradores vão ver isso como algo que está com foco no bem-estar. E eu trago dentro desse contexto a outra vertente dos comentários que a gente recebeu sobre o tipo de vagas que tem aparecido. Oportunidades sendo divulgadas, exigindo às vezes curso superior, inglês fluente, e quando a pessoa entra para realizar ali aquele processo seletivo ou executar aquela atividade, aqueles requisitos nem são necessários, nem são obrigatórios, era para ser desejável. Ou seja, a falta de transparência, a falta de clareza, uma reclamação muito comum. A pessoa está precisando de uma oportunidade de emprego, ela vai ali para um processo de entrevista, participa de, sei lá, 1, 2, 3 sessões e depois o RH não dá retorno. O pessoal do RH, por favor, mensagem de drama aqui, de alerta, de atenção, viatura aqui da polícia. Pessoal de RH, uma questão de respeito, dignidade da pessoa humana, está lá nos nossos princípios constitucionais. Você fez o processo seletivo com um colaborador, não deixa que ele fique nessa expectativa. Programa, olha, de acordo com o nosso processo interno, até essa fase, a gente agora vai ter um período onde a equipe que demandou essas vagas fará uma análise, etc. A minha expectativa é de dar um retorno para vocês dentro de uma semana, dentro de 2 semanas, dentro de um mês. Sinaliza e dê um retorno, que seja um e-mail, que seja uma mensagem no WhatsApp, mas dê retorno. É uma questão de dignidade, é uma questão de se colocar no lugar daquele que está do outro lado ali à procura do emprego. Outro ponto que chegou para a gente nos feedbacks é que empresas têm chamado de benefício, olha, no rol de benefícios que a gente oferece, tem aqui vale transporte, tem aqui vale alimentação. Pessoal, tem coisas que são sine qua non, são obrigatórias até, né? Prover vale transporte, se o trabalhador demora, eu não conheço bem a legislação nesse sentido, né, a legislação do trabalho, mas me parece que, salvo se a pessoa morar no mesmo bairro da empresa, deve ter uma distância definida na lei. Tem muitos colegas aqui, eu tenho muitos amigos advogados, vão fazer essa pergunta e trago aqui a resposta. É obrigatório fornecer vale transporte, então isso não é um benefício, é obrigação. Benefício é benefício. Então, por favor, empresários, olhem com carinho nesse sentido. Para não ficar só puxando a orelha dos empresários, eu quero agora voltar para os desempregados. Os colegas, né, os amigos, os nossos seguidores aqui, que estão desempregados. Não sei há quanto tempo, não sei qual foi a razão do seu desligamento, se foi você que pediu demissão, se você foi demitido, deve ter N situações. O que eu queria chamar a atenção, e como exemplo próprio, tá? Exemplo de carreira. Eu estou com 42 anos de idade, nasci em novembro de 1982. Então, alguém que ajudou a conferir, eu acredito que seja menos, tá? Mas eu acho que pelas contas vai dar 42 anos. Eu trabalho desde os 8 anos de idade. E dos 8 anos de idade até hoje, eu nunca fiquei desempregado. Graças a Deus por isso, né? Estou registrando isso aqui agora, nessa data, eu não sei como é que vai ser amanhã. Mas graças a Deus, até hoje, nunca fiquei desempregado. E aí, eu não quero puxar esse mérito para mim, mas eu quero contar um pouquinho do que eu fiz, porque isso pode inspirar outras pessoas. Desde quando eu comecei, eu sempre tive uma clareza de que o sucesso da minha vida profissional só dependia mais de mim. Eu não tinha que depender de ninguém. Depender de governo, depender de pai, de mãe. Não. Pensa primeiro que depende só de você. E faça o máximo. Tenha as rédeas da sua carreira nas suas mãos. O plano de voo da sua carreira é seu. Não delegue. Não terceirize isso. É seu. Está ligado à sua vida e você só tem uma. Tudo bem que vai ter algumas religiões que pregam que você pode voltar, mas vamos partir do princípio que a gente só tem uma vida. Não passe isso para ninguém. Assuma a responsabilidade. Eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade de assumir responsabilidade, de tomar decisões, porque fica pensando nas consequências. Aí é melhor você deixar
a vida me levar, né, como diz a música lá, né, do Zeca Pagodinho. Vamos colocar aqui depois de quem que é a música aí, deixa a vida me levar, e quem é que canta, não sei qual é o ator, mas quem canta. Qual que é o ponto que eu queria chamar a atenção aqui? Tem o plano de voo da sua carreira nas suas mãos. Se você já percorreu até aqui, não sei qual a sua faixa etária, pela média das pessoas que nos acompanham aqui é de 30 anos para cima, entre 30 a 60 seria um bloco maior de pessoas que nos acompanham aqui, mas tem pessoas também mais jovens, tem pessoas também mais velhas. Mas esse seria o ponto central. Então, estabeleça um plano. Se você não tem um plano de carreira, você é parte do plano de alguém. Alguém tem um plano que contempla contratar pessoas e colocou você nesse plano dele. Você não tem um plano, você acabou entrando nisso. Pode ser que o seu plano seja realmente fazer parte de uma empresa X em determinada função. Então, nada errado com relação a isso. O outro aspecto é conheça os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E quando eu falo conhecer, não é ter uma ideia, não é você ter uma vamos dizer assim, uma percepção vaga de quais. Não, escreva. Eu tenho um hábito de escrever tudo. Escreva num papel. Pega feedback com as pessoas próximas, pessoas que já trabalharam com você, as pessoas que convivem com você. Pergunta, olha, quais são as minhas fortalezas na sua visão? Quais são as características minhas, características pessoais que você considera que é uma fortaleza minha? É a capacidade de lidar com números? É a capacidade de comunicação? É a capacidade de ter uma análise crítica, ter um ponto de vista diferente do que todo mundo está enxergando? Todos nós nascemos, bênção divina, com ativos que são muito peculiares. Eu tenho um amigo, colega de trabalho, não vou citar o nome aqui, né, com a questão da LGPD, a gente evita citar nomes, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então a gente está tomando cuidado de evitar citar nomes aqui em função disso. Mas esse amigo e colega de trabalho, já trabalhamos juntos há mais de 4 anos, ele tem uma capacidade de concentração absurda. Ele para entrar numa reunião e ele consegue ter uma atenção plena, 100% focado. Uma outra coisa que ele não tem mudanças de humor. Se eu levar para ele uma notícia de que acabamos de efetuar uma venda de $1 milhão, ou uma venda de 20 bilhões de dólares, a reação dele é muito parecida. Então ele tem uma postura muito firme, uma clareza de ação, uma capacidade analítica absurda. É uma qualidade dele. Essas qualidades são úteis em quais funções? Observe, isso que eu estou falando aqui é um exemplo da empregabilidade, não é de emprego. É quando você pega esses atributos e olha em quais funções de oportunidades do mercado essas habilidades são úteis, são necessárias. Bom, vamos em frente. Então, conheça os seus pontos fortes. E do mesmo modo, conheça os seus pontos fracos. Qual que é o seu ponto fraco? Eu tenho uma dificuldade de enfrentamento. Se uma pessoa for contra a minha ideia, eu costumo travar, eu posso mudar o tom de voz, eu posso perder o controle. Então, trabalha isso. Não vai procurar emprego onde isso é um ponto fraco do seu lado, porque você vai estar o tempo inteiro colocando à prova algo que é uma fraqueza sua. Então, é um tipo de análise. Outra coisa, eu vou pegar um exemplo. A pessoa não tem facilidade para lidar com números, fazer cálculos. Não é essa pessoa. Então, você não deve procurar um emprego, sei lá, numa escritório de contabilidade para fazer esse tipo de atividade. Ou numa função no departamento financeiro de uma empresa que exige esse tipo de habilidade. Você tem dificuldade de se concentrar e vai trabalhar numa atividade onde exige concentração, você está fazendo o oposto. Por isso que é importante ter o seu plano de voo. E os inputs, né, o que vai dar base, sustentação, lastro para esse seu plano de voo é você conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. E aí você vai direcionar para que tipo de atividade você quer desenvolver a sua carreira. Antes de seguir aqui, já estamos no tempo, já vi que a luz vermelha acendeu ali,
Na era digital, uma outra dica que eu quero trazer, porque eu percebo que ainda tem muita gente que está desconectada dessa realidade do mundo digital. A gente vive a era digital já tem alguns anos, eu diria que pelo menos uma década que a gente tem falado da era digital. E acredite, tem pessoas, talvez você que está assistindo aqui agora, não tem um currículo lá na plataforma do LinkedIn. Por favor, coloque aqui LinkedIn, alô. Se você não tem um currículo no LinkedIn, você está totalmente desconectado da era digital. Porque hoje as empresas de recrutamento e seleção, as áreas de recrutamento e seleção das empresas, às vezes terceirizadas, às vezes próprias, elas vão primeiro no LinkedIn. É lá que você tem uma vitrine. Então deixa, por favor, é gratuito. Construa a sua vitrine lá. Dedique um tempo para construir o seu perfil no LinkedIn e estabeleça conexões genuínas. Eu estava conversando com uma pessoa agora recentemente, há uma semana, e eu perguntei para ela sobre como é que ela utiliza o LinkedIn, se ela mantém atualizado, se ela tem contatos ativos. E essa pessoa falou, olha, está meio abandonado o meu LinkedIn. E aí entramos num assunto sobre a formação, a equipe, a turma que ele formou na faculdade. E essa pessoa disse, olha, depois que eu formei, eu acredito que nunca mais eu voltei a falar com aqueles colegas. Então imagina, você passa 2 anos, se for um curso tecnólogo, numa graduação 4 anos ou 6, dependendo do curso, às vezes uma pós-graduação, talvez você vive ali com a pessoa, cria um nível de relacionamento bacana. Às vezes esses colegas seus, fez o mesmo curso, estão numa área hoje, numa empresa, precisando de alguém e você não tem seu contato, não consegue te achar. Cria, por favor, então, o perfil do LinkedIn e começa a nutrir essa rede de contatos. Lembra dos colegas, pesquisa lá no LinkedIn pelo nome, você vai achar essas pessoas, manda uma solicitação de amizade, né, solicitação de conexão, não de amizade. Lá tem um campo de mensagem, fulano, não sei se você recorda, estudei com você, trabalhei com você e tal, e vai ampliando a sua rede de contato, a gente chama de network. Então é fundamental que você trabalhe isso e vá nutrindo essa sua rede de contatos. E ali você começa a seguir empresas do seu interesse. Você começa a acompanhar conteúdos do seu interesse. Sei lá, você atua na área de produção industrial. Você vai ver as vagas relacionadas a isso, as pessoas que ocupam cadeiras, né, de gerência, diretoria relacionadas a essas áreas. Você atua no agronegócio, no varejo. Então você vai seguir páginas de empresas que estejam relacionadas a esse tema, né, instituições do setor. Então trabalhe isso. Tem como você delegar isso? Não tem. É você que tem que fazer. Não deixe para os outros aquilo que é responsabilidade sua. Recentemente eu ouvi uma frase que dizia, não faça pelos outros aquilo que você puder, mas não faça aquilo que é responsabilidade da pessoa. Essa frase é muito interessante. Então, quando a gente fala de estabelecer conexões genuínas, é você realmente trazer para a sua rede de contatos pessoas que você já teve alguma interação. Então, vá nutrindo isso. Você participou de uma reunião, as pessoas que estavam ali, vai lá no LinkedIn, pesquisa essas pessoas, manda uma solicitação e você vai ampliando a sua rede. E, de novo, de uma maneira legítima, de uma forma genuína, não é o tempo inteiro ali fazendo. O LinkedIn não é um Instagram, não é uma rede social, você fica ali partiu academia, partiu não sei o que, não é para isso, é uma rede profissional onde se foca em carreira. Então os assuntos discutidos ali predominantemente estão relacionados à carreira, empresa, vagas, etc. E eu vou encerrar aqui, já passamos do tempo, já estouramos aqui. O ponto que eu queria chamar a atenção é sobre um convite que eu quero fazer para você que está desempregado. Nós vamos colocar aqui na tela agora o nosso WhatsApp. Nós vamos fazer um trabalho gratuito com 5 pessoas. 5 pessoas que estiver assistindo aqui, ou você que vai encaminhar para alguém que você acha que faz sentido. Para 5 pessoas, manda aqui no nosso WhatsApp o seu nome, manda o seu currículo. Se você ainda não tem um perfil no LinkedIn, nós vamos te ajudar a criar. Se você já tem, a gente pode ajudar a revisar. Nós vamos oferecer em 2 horas, em 2 sessões de 1 hora, para essas 5 pessoas que entrarem em contato aqui conosco pelo WhatsApp, para fazer primeiro uma revisão de currículo e
criar ou revisar o perfil também no LinkedIn, e 2 sessões, eu vou chamar de bate-papo, de coaching sobre carreira, sobre a sua carreira. Nós queremos avaliar o seu currículo, da nossa equipe multidisciplinar. Nós vamos olhar o seu currículo, aonde você chegou, o que você pretende, e vamos te dar algumas dicas daquilo que você poderia fazer. Não temos fórmula mágica, mas nós queremos compartilhar um pouco do nosso conhecimento e, quem sabe, ajuda você a fazer um upgrade na sua carreira. Esse é o nosso desafio. E eu tinha consultado aqui a nossa equipe antes, vou fazer mais um desafio. 5 pessoas relacionadas, pessoas físicas, com relação ao currículo, para a gente fazer esse trabalho que eu acabei de citar. E quero também para 3 empresários, empreendedores. Obviamente, médio porte para baixo, pequeno e médio porte, preferencialmente que atuem no agronegócio, mas se chegar outros que não são do agro e não venha ninguém do agro, tudo bem, a gente vai dar essa oportunidade para 3 pessoas, de preferência você que não tenha, nesse momento, condição de contratar uma consultoria. A preferência é para você que não tem condição de contratar uma consultoria. Nós vamos fazer com você também, pequeno empresário ou médio empresário, um bate-papo também em 2 sessões de 1 hora cada sobre a sua empresa. Entender os desafios que você está passando, os gargalos, as suas preocupações, até onde você chegou, qual era o plano da sua empresa, o que você ambiciona, onde que você tem encontrado a maior dificuldade. E nós vamos fazer 2 sessões de 1 hora, novamente um time multidisciplinar, com visão de comunicação, marketing, vendas, a visão financeira, a visão de operações, para a gente tentar te ajudar também a encontrar um horizonte diferente para a sua empresa, tá? Tudo isso que a gente acabou de falar será de forma gratuita. Então, 3 empresários de pequeno e médio porte, preferencialmente que atuem em empresas dentro do ecossistema do agronegócio, mas se não for, que seja do varejo no sentido geral, a gente também vai ceder esse apoio, e as 5 pessoas físicas que quiserem um apoio na revisão do currículo e um bate-papo em 2 sessões aí também. Muito obrigado.